Tiago 3, versículo 2, juntos. Todos nós tropeçamos em muitas coisas. De novo, todos nós tropeçamos em muitas coisas. Na sua tradução está assim? Na minha, todos tropeçamos em muitas coisas. Quem aqui já viu alguém tropeçar alguma vez? Levante a sua mão. Quem já viu? Quem aqui já tropeçou? Não tem uma pessoa que nunca tenha tropeçado. É interessante, meu irmão, que o tropeço, ele pode acontecer qualquer hora, qualquer momento da nossa vida, qualquer lugar. Não importa se você está bem vestido ou mal vestido. Não importa se você está bem-humorado ou mal-humorado. Não importa se você está sorridente ou triste. O tropeço é uma experiência que atinge a todos nós. Não é possível viver sem passar por essa experiência. Mas, meus irmãos, por que o tropeço, via de regra, nos assusta? Por que não gostamos de tropeçar? Primeiro, porque quando tropeçamos, tudo desmorona. Cai tudo, irmãos. Tropeçou, vai bolsa para o chão, vai óculos para o chão, microfone para o chão, cai tudo, Bíblia no chão, cai tudo. Quando alguém tropeça, o desmoronamento vem. Segundo, porque nós temos medo não da nossa reação ao tropeçar, mas nós temos medo da reação de quem? Dos outros. Ixi, a pior coisa que tem é quando a gente tropeça e dá uma olhada, todo mundo que está rindo da gente, né? Ou então está assim, saboreando aquele nosso tropeço. E o terceiro lugar, não gostamos de tropeçar, porque o tropeço expõe a nossa fragilidade. Muitas vezes não vimos, muitas vezes estamos desatentos, muitas vezes estamos no celular e aí o pé topa, né? Muitas vezes há muitas coisas que contribuem para o nosso tropeço. Quarto lugar, o tropeço nos leva exatamente aonde nós não queremos estar. Aonde? No chão. Nós queremos estar acima dele. Nós queremos estar eretos, nós queremos estar de pé, nós queremos ter uma visibilidade maior, e o tropeço nos leva a exatamente o lugar que nós não queremos estar. Por isso, tropeçar não é bom. Mas o que geralmente a pessoa que tropeça faz? Via de regra, procura se levantar rápido, para não pagar mico, procura fingir que não está com vergonha, via de regra a pessoa que tropeça, e via de regra tenta arranjar uma desculpa. Qual é a desculpa para o que tropeçou? Não vi, essa placa está mal sinalizada, esse buraco devia ser menor, e aí vai, não é? Cada um vai arranjando a sua desculpa, por quê? Porque nós queremos evitar qualquer tipo de constrangimento. Entretanto, Tiago diz que nós devemos lembrar de uma coisa importante: todos nós tropeçamos. Você pode falar isso para a pessoa do lado? Você e eu tropeçamos. Fala aí para a pessoa do lado. Você e eu tropeçamos. Agora fala a segunda coisa que Tiago diz: em muitas coisas. Então, a Bíblia diz que o tropeçar vai acontecer. Mas a Bíblia não diz que vai acontecer uma vez, nem duas, mas diz que vai acontecer muitas coisas, muitas coisas. E é importante a gente pensar sobre isso. Você já parou para pensar em quantas coisas já tropeçou? Pode ter tropeçado fisicamente, mas também pode ter tropeçado em palavras, pode ter tropeçado em pensamentos, pode ter tropeçado na vida espiritual, e também pode ter tropeçado na vida emocional, e pode ter tropeçado também na vida financeira. Todos nós tropeçamos em muitas coisas. Quando eu olho para a Bíblia é um livro que não esconde os que tropeçaram, mas a Bíblia é o livro mais transparente que existe. Se a gente pudesse olhar para a Bíblia de uma forma geral, a gente poderíamos dizer que a Bíblia é um espelho como aquele dali, transparente. É um vidro transparente, porque a Bíblia mostra a história dos homens que tropeçaram. Os irmãos podem se lembrar de alguém na Bíblia que tropeçou? Davi? Alguém citou? Será que teve mais alguém? Saul tropeçou. Nós vamos encontrar Pedro tropeçando, e nós vamos encontrar tantos homens e mulheres. Poderíamos ficar aqui a manhã toda falando de homens e mulheres que tropeçaram.
E a Bíblia faz questão de mostrar onde eles tropeçaram, como eles tropeçaram, para quê? Para que a gente venha se precaver. Irmãos, quais são os perigos do tropeço em nossa vida? Quais são os perigos? Primeiro perigo, achar que tropeçar é normal. Repita comigo, achar que tropeçar é normal. Não é normal tropeçar. Normal é você ter equilíbrio. Se você não tem equilíbrio, se você não está de pé, se você caiu porque tropeçou, isso é excepcional. Aí é que a gente precisa ter cuidado, porque às vezes os tropeços são tantos e eles vão se sucedendo que a gente acha que tropeçar é normal. Não é. Quer ver um exemplo? Olha aí na Bíblia, por favor, e abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo 12. Quem vai ler para mim? Quem achar primeiro? 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. O que está escrito aí? Há uma outra tradução que diz assim: aquele, pois, que pensa que está de pé, olhe para que não caia. Então, estar de pé não é algo incomum, pelo contrário, é algo comum. Você pensa que está de pé? Então fica atento, meu irmão, para você não cair, porque Deus não quer que você viva de tropeço em tropeço, conquanto Ele saiba que você caia, conquanto Ele saiba que eu também posso tropeçar e você, mas o desejo de Deus é que você esteja de pé e olhe para que não caia. Olhar significa ter uma visão ampla, não é olhar só com os olhos físicos, mas é ser prudente, para não cair, desviando da aparência do mal, desviando daquilo que pode levar você à queda. Isso é importante. O texto bíblico ainda vai nos falar em Provérbios, capítulo 24, 16 e 17. Abra a sua Bíblia aí, por favor. Provérbios, capítulo 24, 16 e 17. Observe esse texto comigo agora, da palavra de Deus. Por favor, abra a sua Bíblia aí, para você acompanhar o nosso raciocínio dentro da palavra de Deus. Provérbios 24, 16 e 17. Porque o justo cai 7 vezes e se levanta, mas os ímpios são abatidos pela calamidade. Quando teu amigo cair, não te alegres. Quando tropeçar, não se alegre o teu coração. Tropeçar não deve ser motivo de alegria, de contentamento. Deve ser motivo de reflexão em nossa vida. O que é que está acontecendo? Por que eu estou no chão? Por que eu caí? Por que eu tropecei? O que está acontecendo? O que está sendo causa de tropeço na minha vida? E eliminar isso, porque isso não deve ser motivo de alegria, não. Segundo, tropeçar, a Bíblia fala que é uma coisa, cair e ficar prostrado é outra. Uma coisa é tropeçar, eu posso tropeçar e talvez até cair, posso tropeçar e não cair, mas quando eu tropeço, caio e fico prostrado, tem alguma coisa errada. Porque o desejo de Deus não é esse. A palavra de Deus fala que uma coisa é tropeçar, isso é sinal. Outra coisa é você ficar prostrado no chão. Satanás quer prostrar você. A Bíblia diz que o justo pode cair até quantas vezes? 7 vezes. Claro que esse número não é um número assim absoluto, só pode cair 7 vezes durante a vida, não. O 7 aqui diz que ele pode cair, ele é possível que ele caia. Mas a palavra de Deus diz algo interessante aqui: o justo cai até 7 vezes e se levanta. Qual é o diferencial daquela pessoa que não tem Deus e o que tem Deus? É que caindo, aquele que está lá, aquele que tem Deus, ele imediatamente se levanta, porque o Senhor lhe segura a mão. Quem dá a mão a ele é Deus. Ele não levanta porque ele é bom, ele não levanta porque ele é uma pessoa excelente, não, ele levanta porque Deus está segurando a sua mão. Terceiro lugar, tropeçar, meu irmão, é uma coisa, agora ficar se sentindo culpado o resto da vida por um tropeço é outra. Há pessoas que tropeçam sim e ficam se culpando o resto da vida, ficam fracassados, vencidos por causa do seu tropeço. A palavra de Deus fala que Deus está com a mão estendida para nos livrar desse sentimento de culpa, que muitas vezes nos acompanha, porque caímos.
salmista, num certo momento da sua vida, ele vai amealhar esse sentimento de culpa. Ele diz: o meu pecado está sempre perto de mim, e a culpa também o acompanhava. Mas a Bíblia diz que ele clama a Deus, e ele clama ao Senhor, ele pede a restauração de Deus, e ele fala que Deus o eleva, e Deus o tira do monturo e o faz assentar com os príncipes. Deus é assim. Ele é capaz de nos tirar do chão, Ele é capaz de nos tirar de lá onde nós estamos prostrados e nos colocar exatamente aonde Ele deseja. Quem sabe você ainda não percebeu, mas talvez perceba que quem coloca muitas vezes tropeço na nossa vida é o diabo. E muitas vezes Satanás está lançando tropeço no seu caminho. Veja comigo, Mateus capítulo 16, 23. Leia comigo esse texto. O texto bíblico fala... E é importante você estar atento a isso, né? E ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, porque tu és para mim motivo de tropeço. Jesus acabou de falar que ele iria para a cruz, acabou de falar de que ele daria a sua vida. Pedro diz: de jeito nenhum, Jesus, não vai acontecer isso contigo nunca. O Senhor não irá para a cruz, o Senhor não vai ser morto, Jesus vira para Pedro, depois daquele momento que ele diz que não foi a carne nem o sangue que revelou a ele que ele era o Cristo. Logo em seguida, Jesus diz: para trás de mim, Satanás, porque me serves de tropeço. Satanás está usando a vida de Pedro para colocar tropeço. Irmão querido, olha para mim. É possível que o diabo use uma pessoa da igreja para colocar tropeço na sua vida? Sim. Uma fofoca pode ser um tropeço na sua vida. Uma pessoa que peça um dinheiro emprestado a você e não pague a você pode ser um tropeço na sua vida. É possível que uma pessoa chegue perto de você e diga: irmão, estou precisando muito disso, daquilo, e entre com conversa fiada, com mentiras e com coisas absurdas. E então peça alguma coisa a você, e você, na boa fé, vai lá, empresta aquele dinheiro e fica esperando, e a pessoa promete no mês seguinte devolver a você e esquece. É importante a gente lembrar uma coisa, e aí eu vou fazer uma digressão aqui. Se você tiver condição de dar, empreste. Mas se você não puder dar aquilo que você vai emprestar, não empreste. Diga à pessoa: eu não posso lhe emprestar porque eu preciso desse dinheiro. Sabe por quê, irmão? Porque quando você empresta na perspectiva de receber e não recebe, você fica com o coração triste, magoado, infeliz, e vai ficar falando daquela pessoa o resto da sua vida, e Deus não quer isso. Então, se você pode dar, empreste aquilo e esquece. Se ele devolver, amém, aleluia. Se não devolver, abençoa ele, deixa para lá, está abençoado, né? Porque isso vai ajudar você a não ficar com aquela situação. Mas aí é uma digressão. O que eu quero falar é que você não pode ser causa de tropeço. Satanás é causa de tropeço? Mas tem irmão também que é causa de tropeço na vida do outro. Ele só coloca coisa para o outro cair. Ele vive fofocando, ele vive falando mal, ele vive desvirtuando o outro do caminho de Deus, ele vive colocando armadilhas, ele coloca uma casca de banana na frente do outro para ele cair. Eu estou falando figuradamente aqui, usando metáforas, mas isso é claro. E nós vamos encontrar isso na Bíblia. Pessoas que eram tropeço na vida do outro. E aí, meu irmão, nós temos que estar atento, muito atento. Nós vamos ver o caso de Balaão e Balaque. Balaque queria colocar tropeço na vida de Balaão, e ele conseguiu. Ele pediu Balaão para amaldiçoar o seu próprio povo. E o Balaão falou assim: não posso fazer isso. Ele disse: não, mas tem dinheiro envolvido, e é muito dinheiro. E quando Balaque fala isso para o Balaão, aí o Balaão fica doido, porque o dinheiro é tropeço. E aí o tropeço entrou, e o Balaão se desvirtuou, e aí ele acabou fazendo bobagem. O texto bíblico diz, Deus fala não várias vezes para o Balaão, até que uma mula tem que falar com ele. Que às vezes a gente chega a esse ponto, a gente deixa os tropeços invadirem a nossa vida, a ponto de uma mula ter que falar conosco. Quer dizer, é mula tratando com mula, porque a gente não ouve a Deus, né? Aí é preciso chegar a esse ponto, para poder ouvir a voz do Senhor. O texto bíblico fala, Satanás pode colocar tropeço, sim, mas a Bíblia diz uma coisa muito interessante, eu quero chamar a sua atenção. Abra sua Bíblia, Lucas 17, 2. Lucas 17, 2, estamos caminhando para o final agora.
Lucas capítulo 17, versículo 2. O que diz aí, por favor? Quero que a igreja toda leia esse texto. A Bíblia diz, vamos lá, Lucas 17, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vamos lá. Jesus disse aos seus discípulos: é impossível que não haja motivos de tropeço, mas ai daquele por quem eles vierem. Seria melhor que ele pendurasse no pescoço uma pedra de moinho e fosse jogada no mar, em vez de fazer tropeçar um desses meus pequeninos. Agora lê o 3, toda a igreja. Tende cuidado em vós mesmos. Irmão, não seja causa de tropeço na vida de ninguém. Não leve o outro a tropeçar na fé. Não leve o outro a desanimar. Não leve o outro a desviar da fé. Não leve o outro a enfraquecer. Não julgue seu irmão. Não desanime seu irmão. Isso é tropeço. E a Bíblia diz, ai daquele que escandalizar ou fizer tropeçar, irmão. Era melhor pendurar uma pedra de moinho e se lançar ao mar. Quer dizer, era melhor ele se matar do que desviar o outro. E é importante a gente pensar, será que eu tenho sido causa de tropeço na vida do meu irmão? Deus quer lançar fora todos os tropeços que estão no meu e no seu caminho. Você crê nisso? Então abra sua Bíblia em Isaías capítulo 57, versículo 4. Isaías 57, versículo 4. O texto bíblico fala exatamente isso. De que zombais? De quem escancarais a boca e mostrais a língua? Por acaso não sois filhos da transgressão, linhagem da falsidade? Quer dizer, a palavra de Deus fala que Deus quer fazer com que os tropeços, todos aqueles tropeços, sejam lançados para longe de nós. Lá na Bíblia diz, lá, Isaías 58, jejuais para brigas e rixas, para ferirdes com punho, pecador, se quiserdes que a vossa voz se faça ouvir alto, não nos jejueis como fazeis hoje. E aí ele vai tratando essa questão. Na verdade, Deus quer tirar os tropeços da nossa vida. Deus quer tirar aquilo que nos atrapalha. Deus quer tirar aquilo que muitas vezes nos deixa viver uma vida que não é de acordo com a vontade dele. Há uma promessa de Deus a esse respeito, no Salmo 119, no versículo 165. E eu quero terminar aqui. O texto bíblico vai nos falar algo interessante a esse respeito. Lá no 165 diz assim: os que amam a tua lei têm grande paz. E lá no finalzinho diz uma coisa interessante. O que diz? Salmo 119, 165. O que diz aí? Os que amam a tua lei têm grande paz. E no finalzinho? E ninguém os fará tropeçar. Você ama a Deus? Você ama a palavra de Deus? Você leva Deus a sério? Ninguém vai fazer você tropeçar, porque você está obedecendo a Deus. E se você obedecer, você não tropeça. Meus irmãos, meu desejo sincero, minha oração é que nós possamos colocar em prática esse princípio da palavra de Deus. E eu quero terminar com aquele pastor que foi pregar num presídio. E ele chega para pregar no presídio e está um emaranhado de fios assim no palco. E quando ele chega para pregar, ele sobe lá naquele palco, aquele monte de homens. E quando o pastor vai andar no palco, ele começa a falar, ele cai. E há uma risada, mas uma risada total, gente batendo palma, gritando, etc. Aí o pastor pega o microfone, olha para a galera e diz assim: gente, todos nós podemos tropeçar. Inclusive eu, pastor que vou pregar aqui pela primeira vez. Mas eu queria dizer uma coisa para vocês nessa manhã: ninguém precisa ficar no chão. E a partir daí ele pregou o sermão e quase todos eles vieram à frente naquela manhã. Todos podemos tropeçar, mas ninguém precisa ficar prostrado. Meus irmãos, todos nós tropeçamos em muitas coisas. Se você ler o contexto de Tiago, ele fala da língua. Ele fala principalmente da gente saber usar bem a nossa boca. Mas não é só a língua que a gente tropeça.
a gente pode tropeçar com atitudes, com pensamentos, a gente pode tropeçar com um coração distante de Deus, com rebeldia, com desobediência, com tudo. Então é importante pensar: estou tropeçando? Corrija a sua vida. Estou levando alguém a tropeçar? Corrija a sua vida. Não permita que os tropeços se sucedam. Levante-se, coloque-se de pé, obedeça a Deus, faça a vontade dEle no seu coração. Que Deus, pois, nos abençoe. Amém? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Eu queria que você orasse agora a Deus. Eu não conheço a sua vida, não conheço o seu coração, mas você sabe e Deus também. Eu não sei se você está tropeçando em alguma coisa. Quem sabe está tropeçando na fé. Sua fé não é aquela fé que era no início. Você tem duvidado das promessas de Deus, tem duvidado do poder do Senhor, tem duvidado da graça do Senhor. Quem sabe está tropeçando nas palavras, anda falando demais, e muitas vezes usa as palavras erradas. Quem sabe tropeça porque fere pessoas, tropeça porque não sabe lidar da maneira como Deus deseja. Quem sabe está tropeçando emocionalmente. Você está vivendo um relacionamento que Deus não aprova, e aí você tropeça. Quem sabe anda fazendo coisas que desagradam ao Senhor, e agora é a hora de você dizer: Deus, eu não quero viver nos tropeços da vida, eu não quero viver prostrado no chão, eu não quero viver, Senhor, desanimado, triste, derrotado. Deus, me coloca de pé. Só o Senhor pode me colocar de pé nessa manhã. Deus, eu não quero ser vencido pelas dificuldades. Deus, eu não quero ser causa de tropeço na vida de ninguém. Deus, eu não quero envergonhar o seu nome. Deus, eu quero honrar o Senhor onde eu for, com a minha vida, com a minha voz, com o meu pensamento, com a minha boca. Senhor, eu quero te honrar. E nessa manhã eu quero colocar a minha vida no teu altar, pedindo que o Senhor me livre dos tropeços, e que o Senhor me faça prevalecer diante das dificuldades da vida, que eu possa honrar e glorificar o nome do Salvador Jesus. Se você deseja, nessa manhã, vencer os seus tropeços e permanecer firme diante do Autor da vida, eu convido você para se colocar em pé agora e declarar com essa canção a sua vitória em Cristo. Você deseja isso? Você deseja vencer os tropeços do dia a dia? Você deseja ser bênção para o seu irmão e quer pedir que Deus faça de você instrumento de bênção e não de tropeço? Coloque-se de pé para declarar. Bem suave essa canção. Vamos cantar com uma oração, com os olhos fechados. Cada vez que a minha fé é provada, me dás a chance de feche os seus olhos, cante com os olhos fechados. fazer andar por sobre as águas, contendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, contendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Queremos viver, Senhor, uma vida tropeçante. Queremos viver uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. Deus, nos desvia do mal, nos desvia daquilo que nos leva, Senhor, a fazer aquilo que está contrário à Tua vontade.
Deus, nos desvia da desobediência, nos desvia, Senhor, daquilo que entristece o teu coração. E ajuda-nos, Senhor, a permanecer de pé na tua presença, para glorificarmos o nome do Senhor, para honrarmos o nome do Senhor e para nos tornarmos exemplo de fidelidade. Deus, não deixa que sejamos tropeço na vida de ninguém. Não queremos ser tropeço na vida do nosso irmão aqui da igreja, muito menos do nosso colega de trabalho, muito menos na vida do vizinho, de quem nós não concordamos, ou não, Senhor, daquela pessoa que nós temos ideias diferentes. Não deixa que a gente seja tropeço. Não queremos ser tropeço na vida dos nossos familiares, mas queremos exalar o bom perfume de Cristo. Queremos exalar o teu amor, a tua graça. E ajuda-nos, Senhor, a sempre ser bênção, a sempre estender a nossa mão para ajudar e para ser realmente instrumento nas mãos do Senhor. Cuida de nós, Senhor, e ajuda-nos a vencer os tropeços em nossa vida. Queremos estar de pé na tua presença. Cuida de nós. Oramos, consagramos as nossas vidas no teu altar e oramos agradecidos